Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Letícia Greco, sou jornalista, sou repórter, sou professora de redação, concurseira, concursada e hoje no nosso tema da semana a gente vai tratar de um assunto que está muito em voga, principalmente pela proximidade, que são as Olimpíadas. Acompanhe. Bom, então a gente vai falar das Olimpíadas e como o nosso foco aqui é Enem, concurso e vestibular, eu acho importante a gente fazer um histórico sobre as Olimpíadas. Para você que vai prestar o vestibular, de repente pode cair uma questão relembrando o início das Olimpíadas. Então a gente vai aqui fazer uma linha do tempo das Olimpíadas. Todo esse material vai estar no slide que você pode baixar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico das Olimpíadas, porque o nosso foco aqui é quem presta o Enem, quem presta vestibular e concurso. Então, às vezes, no vestibular e no próprio Enem, as bancas elas podem cobrar uma questão referente ao início dos Jogos Olímpicos, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho disso também. Então, vamos lá. Bom, acho que todo mundo sabe que a origem das Olimpíadas é na Grécia Antiga, há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Então, para a gente entender um pouquinho da história das Olimpíadas, que aconteceram há 2.500 anos, a gente precisa entender primeiro quais foram os períodos históricos que a Grécia passou. Então vamos lá, acompanhe no nosso slide. A Grécia, a história dela é dividida em 4 períodos. Então o período homérico, que vai do século 12 a.C. ao século 8 a.C., o período arcaico, que vai do século 8 a.C. ao século 6 a.C., o período clássico, que vai do século 5 a.C. ao século 4 a.C., e o período macedônico, que vai do ano 338 a.C. ao ano 146 a.C. Então, os primeiros registros históricos das Olimpíadas, eles datam lá de 2.500 anos antes de Cristo, mas de forma desorganizada. De forma organizada mesmo, que é quando os historiadores atribuem mesmo o nascimento dos Jogos Olímpicos, é no ano de 776 antes de Cristo. Só que assim, também tem alguns mitos, né, a respeito do nascimento dos Jogos. Um desses mitos diz respeito a Zeus, que é o deus dos deuses, e a Hércules, que é o filho de Zeus. Então, o Zeus ele teria dado muito poder a Hércules, e desde bebê ele era uma criança muito poderosa. Sua tia Hera, sentindo ciúmes dele, coloca 2 cobras no berço do Hércules e ele, com seus superpoderes, ainda bebê, mata essas cobras. A tia, muito enciumada, ela joga um feitiço contra o Hércules, quando ele já é adulto, e enfeitiçado, o Hércules mata a esposa e os filhos. Quando ele acaba o feitiço, o Hércules ele percebe o que ele tinha feito e ele recorre ao rei, no caso, para falar o que ele pode fazer para se redimir do pecado dele. E o rei ele fala que ele tem que cumprir 12 trabalhos na terra. O Hércules ele cumpre os 12 trabalhos e quando ele termina os 12 trabalhos, ele planta uma árvore de oliveira, que é a árvore que eles tiravam as folhas de louro para fazer a coroa dos vencedores dos Jogos Olímpicos, isso em Olímpia. Então essa é a lenda que diz que Hércules é o fundador dos Jogos Olímpicos. É claro que tudo isso é uma lenda. Quem estuda a história da Grécia Antiga, quem gosta de estudar, sabe que a história da Grécia Antiga ela é permeada pela mitologia mesmo. São vários deuses, Zeus, Vênus, e essa é mais uma dessas histórias. Agora, pelos historiadores, a história comprovada, a data que marca o início dos Jogos Olímpicos é o ano de 776 a.C., que foi, né, o período em que os historiadores encontraram os primeiros registros dos Jogos. Nesse ano, os Jogos Olímpicos, eles tinham apenas uma modalidade, que era a corrida. Inclusive, essa corrida era uma corrida de 192 metros, que era a distância do estádio que eles tinham em Olímpia. Depois, posteriormente, outras modalidades foram inclusas, a gente pode ver aí nos slides. Olha aí, foi incluso o atletismo, a luta, o pancrácio, né, que é um estilo de boxe. O pancrácio, na verdade, é um estilo de luta livre em que eles podiam quase tudo, menos morder o adversário e
arrancar os olhos. Então, assim, dá pra ver o quão violenta era essa luta. Depois também teve a corrida de cavalo, teve o pentatlo. O que era o pentatlo? Eram jogos, 5 jogos em um, né? Que também o pentatlo deu origem aí aos jogos, alguns jogos modernos dessa modalidade que são 5 em 1 ou 3 em 1, como o triatlo, que é hoje. No pentatlo, quais eram os jogos que eram disputados? O lançamento de dardos, o lançamento de disco, o salto em distância, a corrida e a luta. Agora, o que é importante a gente saber das Olimpíadas na Grécia Antiga? Que as Olimpíadas, na verdade, elas eram um evento político, religioso e esportivo. Esportivo é fácil da gente entender, porque por conta dos jogos que eram disputados. Religioso, porque na verdade a gente tem que lembrar que na Grécia Antiga eles eram politeístas. O que é poli? Poli é muito theo Deus, ou seja, eles cultuavam vários deuses, eles acreditavam na existência de vários deuses. Então, eles faziam, as Olimpíadas eram apenas uma forma de cultuar os deuses. Havia muitas outras, como se sabe, inclusive se fala em sacrifícios, enfim, festas pagãs, né? E as Olimpíadas, então, na verdade, era uma forma de cultuar os deuses, né? E o maior e mais importante deles, Zeus. E também o que mais a gente pode falar sobre as Olimpíadas? Elas, desde o começo, elas foram instituídas de 4 em 4 anos, como é hoje, e era um evento tão importante, né? Tornou-se tão importante na Grécia Antiga, que quando as Olimpíadas estavam para acontecer, as cidades que estavam em guerra, elas entravam numa trégua, o que era chamado de paz olímpica. Por quê? Porque os atletas, um mês antes, mais ou menos, do início dos Jogos, eles iam até a Olímpia para treinar. Diferente dos dias atuais, na Grécia Antiga, as Olimpíadas sempre aconteciam em Olímpia. Hoje, a gente sabe que a cada 4 anos os Jogos acontecem em uma cidade diferente. Naquela época era só em Olímpia. Então, os atletas, um mês antes, eles precisavam treinar. Então, para garantir a segurança desses atletas até eles chegarem até a Olímpia, essa paz, a paz olímpica era estabelecida para que eles chegassem com segurança e pudessem treinar. E assim, a gente vê Então, aí eu falei do caráter político das Olimpíadas que tinha na Grécia Antiga. Então, a gente vê aí a política se estabelecendo. E também os vencedores, o que eles ganhavam, né? Diferentemente de hoje, que eles ganham muito dinheiro, a gente sabe, naquela época eles não ganhavam dinheiro. Eles ganhavam apenas a coroa do ramo de oliveiras, que a gente falou lá da planta de Hércules. Vocês podem ver aí na imagem no slide. E eles ganhavam muito prestígio. Os vencedores das Olimpíadas, eles eram tidos como verdadeiros heróis. O que a gente pode dizer que não mudou muito, né, em relação aos dias atuais. Bom, o que mais? Outra curiosidade que a gente pode falar das Olimpíadas na Grécia Antiga. Bom, eu disse que primeiramente elas eram realizadas em um dia, depois elas aumentaram para 5 dias. E quem podia participar das Olimpíadas? Apenas os cidadãos livres que falavam grego. Quem eram cidadãos livres? Cidadãos livres eram homens, então as mulheres elas estavam excluídas dos jogos. Homens livres, ou seja, que não eram escravos e que falavam grego, ou seja, que tinham pertenciam a uma cidade-estado, né? Quais eram as cidades-estado famosas da Grécia no período arcaico? As mais famosas, né? Que a gente sempre estuda nos livros de história. Esparta e Atenas. Então, esses atletas saíam de lá e iam para a Olímpia competir. Os cidadãos livres, homens, portanto, que falavam grego. As mulheres eram barradas. E uma outra curiosidade, isso é só de curiosidade mesmo, é que esses atletas, eles competiam nus. O porquê disso? Algumas pessoas dizem que um atleta, ele resolveu ficar pelado numa dessas competições para o seu desempenho ser melhor que o dos outros. Bom, se isso é verdade, se é lenda, enfim, a gente não sabe,
mas é apenas uma curiosidade. E assim, as Olimpíadas da Grécia prosseguiram até o ano de 393 depois de Cristo. Elas já tiveram um declínio no período helenístico, e aí quando os romanos invadem a Grécia, há uma transição muito lenta e gradual. O que acontece? A gente sabe o que acontece no ano 0, né? Nascimento de Cristo. Aos poucos, os romanos vão deixando de cultuar os deuses para cultuar um único Deus, ou seja, do politeísmo passa para o monoteísmo. E no ano de 393, o imperador romano Teodósio I, ele proíbe qualquer manifestação pagã. Então, as Olimpíadas, a gente tem que lembrar que era o quê? Um evento de culto aos deuses. Então, como se estabeleceu o monoteísmo, não poderia ter mais esse culto. E aí as Olimpíadas terminam, passa a Idade Média, passa a Antiguidade, e as Olimpíadas deixam de existir por 2000 anos, mais ou menos. Até que, no ano de 1894, um francês chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin, ele decide reviver as Olimpíadas. E quem é o Barão de Coubertin? Vamos ver no slide aí. Então, quem era o Barão de Coubertin? O Barão de Coubertin é esse senhor simpático que a gente está vendo aí no slide. Ele era um francês, ele era pedagogo e historiador, e ele começou a se interessar pelas Olimpíadas, porque nessa época estavam ocorrendo muitas descobertas arqueológicas na Grécia, em especial em Olímpia. Então ele começou a se interessar pelas Olimpíadas, ele organizou algumas provas de atletismo até que ele decidiu ressurgir as Olimpíadas. Então em 1894 ele se reúne em Paris, no Instituto Sorbonne, e ele, junto com outras pessoas, cria o COI. O que é o COI? O Comitê Olímpico Internacional, né? Que acho que é uma entidade que ela é responsável pela organização das Olimpíadas, que existe até hoje, isso todo mundo sabe. Então, o fundador foi o Barão de Coubertin. E aí, 2 anos depois, em 1896, acontecem as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em Atenas. Vamos ver no slide. Olha só, nessas Olimpíadas participaram 285 atletas de 13 países, ou seja, foi uma Olimpíada bem pequena comparada com as de hoje, né? Mas foram as primeiras. E quais foram as modalidades disputadas? Atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Depois disso, em 1924, eles também organizam os Jogos de Inverno, que eles acontecem a cada 4 anos também, mas revezando 2 com os Jogos de Verão. Então, agora a gente está em 2016, vão ter os Jogos de Verão, 2018 os Jogos de Inverno e assim sucessivamente. E aí, o que é importante a gente falar, né? Falar sobre o papel do COI. Qual é o papel do COI? É o COI que escolhe a cidade-sede das Olimpíadas. É o COI que faz o planejamento, que faz o programa de esportes, que escolhe os patrocínios e os direitos de transmissão. Ou seja, é uma entidade muito importante, é a mais importante das Olimpíadas. Agora, simplesmente o COI escolhe tudo isso, tem esse poder sem recorrer a nenhum documento? Não. A gente tem um documento chamado Carta Olímpica, que é por esse documento que o COI se baseia para ver as regras e ser um guia das Olimpíadas. E essa Carta Olímpica ela existe desde os primórdios. Bom, agora avançando um pouquinho no tempo, eu vou falar sobre alguns fatos históricos de algumas Olimpíadas que já aconteceram, né? Por exemplo, em 1916, em 1940 e em 1944, as Olimpíadas elas foram canceladas em razão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Aí que a gente vê a diferença também, isso de repente pode ser uma questão de vestibular, das Olimpíadas modernas para as Olimpíadas na Grécia Antiga. Porque lembra que eu falei que na Grécia Antiga
eles cancelavam os conflitos, eles davam uma trégua, né, chamada de paz olímpica, para realizar as Olimpíadas. Olha só, diferente da era moderna, em que as Olimpíadas foram canceladas por causa desses conflitos. Então aí você vê uma mudança de paradigma. Então aí, para você que está estudando, é bom ficar atento nisso, né, para entender o contexto daquela época e o contexto dessa época do século XX. Bom, o que mais que é importante assim que aconteceu nas Olimpíadas? Em 1972, nos Jogos de Munique, em Berlim, houve um atentado terrorista do grupo Setembro Negro, que era um grupo comandado por palestino, que eles invadiram as Olimpíadas para matar o maior número possível de atletas da delegação de Israel. E infelizmente isso aconteceu. E para quem quiser saber mais sobre isso, olha aí no próximo slide, né? Tem o Steven Spielberg fez um filme, esse filme é de 2005, chamado Munique. Esse filme ele conta a história de depois dos jogos, né? O que aconteceu depois, a caça, né, a esses terroristas palestinos que mataram a delegação de Israel. Então é bem interessante aí você que está estudando atualidades, né? Você saber conhecer um pouquinho mais da história. Bom, e tem um outro fato histórico também, que ele é um pouco controverso, mas eu vou falar para vocês rapidamente. Em 1936, ocorreram as Olimpíadas em Berlim, na Alemanha. E o que a gente tem que lembrar? Quem era o chanceler da Alemanha nessa época? Hitler. E aí, um atleta negro dos Estados Unidos, chamado Jesse Owens, ele ganhou 4 medalhas de ouro. E na premiação, o chanceler ele é convidado, como ele é anfitrião também do evento, a entregar pessoalmente as medalhas de ouro. E Hitler não compareceu à cerimônia, porque todo mundo sabe, o Hitler era contra os judeus, ele era contra homossexuais, ele era contra negros. Então, isso ficou marcado para a história. Só que o próprio Jesse Owens, ele falou depois, ele deu uma declaração, escreveu num livro, anos depois, que ele ficou mais chateado com o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que não mandou parabéns para ele pela conquista, do que com Hitler. E que Hitler teria sido simpático com ele, teria acenado para ele algumas vezes. Bom, o que aconteceu de fato, a gente não sabe, mas é uma história interessante para a gente saber o contexto histórico das Olimpíadas, porque uma Olimpíada a cada 4 anos, a política muda, a economia muda e aí acontecem coisas que a gente tem que entender o contexto histórico que o mundo está passando para a gente entender por que aquilo aconteceu. Então agora a gente passa por esses fatos históricos e a gente chega no presente, que é o que interessa agora aqui nas atualidades para muita gente, né? A gente falar das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vamos lembrar só no slide quais foram as últimas Olimpíadas aí. Então, ó, em 2008, as Olimpíadas foram em Pequim, na China. Em 2012, elas foram em Londres, na Inglaterra. Em 2016, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro vai ser a primeira cidade-sede da América do Sul a ser sede das Olimpíadas. Primeira da América do Sul. Então é um fato histórico? É um fato histórico. E em 2020, em Tóquio, no Japão. Bom, então vamos falar o que interessa agora, né? As Olimpíadas de 2016, que vão acontecer no Rio de Janeiro, como todo mundo já sabe, né, gente? Faltam menos de 2 meses para elas acontecerem. E quando que foi decidido que as Olimpíadas iam ser no Rio de Janeiro? Foi no dia 2 de outubro de 2009. E quem estava na disputa com o Rio de Janeiro? Bom, a disputa final foi entre Rio de Janeiro e Madrid. E aí o Rio de Janeiro venceu por 66 votos contra 32 de Madrid. Mas o que o Rio de Janeiro fez para ele vencer as Olimpíadas? Bom, a campanha foi muito intensa, na casa de 150 milhões de reais para conseguir trazer esses jogos. O argumento do então presidente Lula, o Brasil deveria sediar as Olimpíadas porque estava passando por um momento econômico muito bom. Eu não vou entrar nesse mérito, mas, enfim, o Rio de Janeiro conseguiu ser a cidade sede das Olimpíadas. Quando que vão acontecer os Jogos? De 5 a 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos de 7 a 18 de setembro. Nessas Olimpíadas a gente vai ter 28 modalidades,
2 a mais que nas Olimpíadas passadas de Londres. O que foi incluso? Golfe e o rugby. E por enquanto, até hoje que a gente está gravando, 168 comitês olímpicos já foram confirmados para os Jogos. Espera-se que venham por volta de 200 comitês olímpicos, mas até agora 168. A abertura e o encerramento dos Jogos Olímpicos vai acontecer no Maracanã, mas os jogos, a sua maioria, vai acontecer no Parque Olímpico, o Complexo Esportivo Cidade dos Esportes, que está sendo construído na Barra da Tijuca e também reaproveitado dos Jogos Pan-Americanos de 2007. E para quem está acompanhando pela TV, para quem está passando por lá, sabe que é uma super estrutura realmente, e precisa, né, gente, porque vai ser 168 comitês, pensa, tem que ter uma estrutura bem organizada. Bom, vamos passar agora para os números, vamos falar de alguns números aí das Olimpíadas. Investimento até agora, 29 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões de reais. Dá para imaginar o que fazer com 29 bilhões de reais? Eu não sei, é tanto dinheiro que não dá para imaginar, né, gente? 7,5 milhões de bilhetes à venda. O mais barato por R$40 e o mais caro por R$4.600. Bom, o revezamento da tocha. A tocha já começou a passar pelas cidades. Quem acompanha os jornais vê alguns jornais, eles trazem todo dia por onde a tocha está passando. E 83 cidades, então, brasileiras, todas as capitais, vão receber a tocha e 12 mil carregadores. Bom, agora que eu acho que a parte que mais interessa, principalmente na hora de desenvolver uma redação para o Enem, uma redação para o vestibular ou para o concurso, é você entender o porquê dessa polêmica em torno das Olimpíadas, né? Ou seja, é você entender os prós e os contras de você trazer as Olimpíadas para o país. Então, como prós, o positivo, olha aí no slide a carinha feliz, os pontos positivos das Olimpíadas. Quais são? Bom, espera-se que as Olimpíadas desse ano traga 400 mil visitantes de todos os cantos do planeta para assistirem os Jogos. E é claro, turista traz dólar, turista gasta, turista passeia, conhece. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer a economia girar. Então se espera que a economia dê uma melhorada com isso. O que mais? Olimpíadas, não está fazendo obra? Então vai dar emprego para a população. Isso também é positivo. O que mais? A Vila Olímpica, essa Vila Olímpica que eles estão construindo, depois que os Jogos terminarem, o que o governo prometeu? Ele prometeu que uma parte vai ser destinada ao lazer e ao esporte, e a outra parte é aproveitada para ser transformada em 4 escolas municipais. Então, realmente, se isso acontecer, isso vai ser muito bom. É mais escola, é mais educação, mais criança estudando e praticando esporte e tendo acesso ao lazer. Isso realmente é muito bom. Outra coisa, o impacto de 75 bilhões na nossa economia, direto e indireto, né? Direto na construção de obras, indireto nos empregos que as Olimpíadas vão gerar. Tanto nos empregos diretos, ali o pessoal que está construindo obra, tanto nos empregos indiretos, por exemplo, no restaurante, que vai precisar para atender esses turistas que vão chegar na cidade, certo? Então aí tem os pontos positivos para você que vai fazer uma redação no vestibular, você precisa de argumentos para defender uma ideia. Agora, tudo que tem um lado positivo tem um lado negativo. Então, quais são os contra das Olimpíadas? Olha aí no slide, carinha triste, o nosso emotion triste, porque são os lados negativos. Primeiro, o alto custo. A gente já falou, 29 bilhões. Tem investimento privado? Claro que tem investimento privado, mas também tem dinheiro público. E qual é a crítica da maior parte da sociedade? É um dinheiro que podia estar sendo utilizado na educação, um dinheiro que podia estar sendo utilizado na saúde e está sendo utilizado nas Olimpíadas, que é um evento de entretenimento. Eu não vou entrar aqui no mérito de falar se tem que fazer, se não tem que fazer. A gente só precisa entender quais são os prós e os contras e botar isso
numa argumentação, né? Transformar isso em argumento. O que mais? Muito se disse a respeito dos problemas de segurança no Rio de Janeiro, que a gente sabe que eles existem. E o prefeito, na época, ele garantiu a segurança no evento. Na época também, em que estava sendo especulado o Rio de Janeiro, o Mark Adams, o porta-voz do COI, ele disse: 7 anos é tempo suficiente para resolver os problemas de criminalidade. 7 anos porque em 2009 que as Olimpíadas, que se decidiu que o Rio de Janeiro seria a cidade-sede. Bom, a gente sabe que 7 anos, infelizmente, não é tempo suficiente, mas o prefeito, o governador, eles voltaram a afirmar que realmente o problema com segurança, a segurança nos Jogos Olímpicos vai ser reforçada para garantir segurança aos atletas, aos turistas, para todo mundo. Enfim, outro problema, o atraso nas obras. Em 2014, no ano da Copa, o John Coates, o vice-presidente do COI, ele veio até o Brasil para vistoriar o andamento das obras e ele disse, são as piores que ele já havia visto. A boa notícia agora, a gente não colocou nos prós, mas uma boa notícia é que o COI, agora recentemente, ele disse que as obras já estavam 95% finalizadas. Então, quer dizer, foi um salto, né? Para o cara em 2 anos, sei lá, de pior para 95%, é realmente uma melhora significativa. Outro ponto negativo, a poluição da Lagoa Rodrigo de Freitas. O estado do Rio de Janeiro prometeu que 80% da lagoa seria despoluída até os Jogos. Isso não aconteceu, são inúmeras as reportagens de TV que já mostraram que a lagoa ela continua poluída, o índice de coliformes fecais e outras bactérias prejudiciais ao organismo, elas continuam presentes, isso pode ser um risco para os atletas, mas o governador Pezão, né, na época, disse, para as Olimpíadas não dá tempo. Então, infelizmente, a lagoa não foi despoluída e os atletas eles vão ter que praticar, competir com a lagoa poluída. E em 2010, outro ponto contra, em 2010 a ONU, ela disse, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, elas trazem prejuízo social. Por quê? Porque muitos moradores eles têm que ser retirados das suas casas por conta das obras. E isso aconteceu em diversos países e aqui no Rio de Janeiro a história está se repetindo com os moradores da Vila Autódromo. Então é mais um ponto negativo, certo? E também a crise econômico-política que a gente não precisa nem falar. Mas mesmo assim as Olimpíadas vão acontecer? Vão acontecer. Agora a gente espera que, já que esse dinheiro foi gasto com os jogos, que elas vão acontecer, que seja da melhor forma possível, né? Então, eram essas as observações. E para finalizar, eu quero finalizar com uma questão da Unicamp, para você que está assistindo esse vídeo por causa do Enem, por causa de vestibular. Uma questão que fala das Olimpíadas na Grécia Antiga. Vamos ler a questão e comentar. Vamos lá, questão da Unicamp. No ano de 415 a.C., Alcibíades, um general de Atenas, assim defendeu suas qualificações para comandar uma esquadra contra os espartanos. Mais que a qualquer outro, atenienses, cabe-me receber o comando. Os helenos, que consideravam a nossa cidade esgotada pela guerra, passaram a fazer uma ideia de sua grandeza muito além de seu poder, diante do meu desempenho nos Jogos Olímpicos, pois entraram na pista hípica 7 carros meus, e ganhei o primeiro, o segundo e o quarto prêmio, além de ter me apresentado em tudo, mas no estilo digno de minhas vitórias. De acordo com as tradições, isto é uma honra, e pelos feitos se deduz o poder. A. O que eram os Jogos Olímpicos para os gregos na antiguidade? E B. Por que era importante para as cidades-estado gregas vencer nos Jogos Olímpicos? Bom, como a gente falou lá no começo, os Jogos Olímpicos eles eram jogos de caráter político, religioso e esportivo. E eles foram criados para cultuar os deuses. Na letra B, por que era importante para as cidades gregas vencer os Jogos Olímpicos? Porque justamente
porque os atletas eles eram encarados como verdadeiros heróis, e quanto mais heróis uma cidade-estado tinha, mais poderosa era essa cidade-estado, ou seja, melhor ela treinava esses atletas, melhor poder ela tinha, mais poder para poder treinar esses atletas. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso tema da semana. Semana que vem a gente volta com outro tema para comentar, para discutir. Se vocês gostaram, clica no like. Se não gostaram, pode clicar no dislike. Mas deixa sua sugestão, seu comentário, sua crítica. Se inscreve no nosso canal que a gente vai estar sempre aqui com muita história, muitas atualidades para você. Um beijo e até mais!